Então, gostaria de passar a palavra para o nosso ilustre palestrante, Dr. Conde. Por favor, e eu agradecer a presença de todos, viu? Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. A pedido do nosso venerável mestre Carlinhos, ele pediu que eu apresentasse um tema que a gente vem conversando bastante ao longo dos últimos dias. Então, hoje eu vou falar de formas de pensamento e a base dessa apresentação é de um irmão nosso, que é o Charles Lidbitter, que tem vários livros na nossa área, na maçonaria, muito interessantes. E é a pessoa que tem uma visão diferenciada nas reuniões maçônicas. Bom, formas de pensamento. Qual é a origem das formas de pensamento? As formas de pensamento, semelhantes a miasmas, a personalidades paralelas e até mesmo a auto-obsessões, são tão antigas quanto a própria origem do ser humano. Elas, na composição do ser humano, esse pacote veio junto no corpo astral. Por se tratarem de obstáculos à claridade mental, então, ao longo desses anos, desses milhares de anos, muitas pessoas perceberam que detinham poder, que quanto mais a cabeça do ser humano ficasse bagunçada, mais ele se preocuparia em sobreviver e pouco ele se preocuparia em tentar ter uma representação naquela sociedade que ele vivia. Então, os poderosos, aos longos de, pelo menos, de história fácil, ao longo de 5, 10 mil anos, têm usado, através do medo, em particular, com guerras, epidemias, carências, eles têm desconstruído a natureza humana, tirando o homem do seu caminho e colocando ele como apenas um ser que está buscando a sua sobrevivência. Formas de pensamento. Então, essa ilustração aqui mostra bem o que são formas de pensamento. À medida que o ser humano, diuturnamente, constantemente, 24 horas por dia, pensa, ele vai criando energias, e essas energias vão orbitando em volta do corpo etérico, do corpo astral dessa pessoa, e elas, com a quantidade de pensamentos iguais, começam a ter uma forma, e essa forma vai conduzir essa pessoa no que nós chamamos de seu futuro. Então, esses pensamentos, a insistência desses pensamentos, forma uma programação, e esse ser humano vai, através dessa programação, ter a sua vida moldada por esses pensamentos. Se bons, ele tem uma vida legal; se maus, ele vai atrair para si esse tipo de situações. Como está, inclusive, no livro que é bem oferecido para nós, que é o Kai Balion, nós temos ali, nesse livro, a retratação dos 7 princípios herméticos. Esse livro teria sido escrito por Hermes Trismegisto ou por 3 mestres. Hermes tem registro na história que ele viveu entre 2.500 a 1.500 anos antes de Cristo. O primeiro princípio do mentalismo é que o universo é mental, ou seja, tudo, absolutamente tudo, é gerado, é criado e é movimentado pela mente. Quando nós temos no Gênesis que Deus criou o mundo, ele cria com o pensamento e forma com a palavra. Então, esse princípio que o Hermes coloca como primeiro princípio, ele explica a verdadeira natureza dessa força, que é uma energia e que é uma matéria dessa energia.
E essas energias são todas subordinadas ao domínio da mente. O interessante disso, e essas duas imagens mostram como o mundo é mental, Deus é mental, nós estaríamos Deus está dentro de nós, mas nós estaríamos dentro de Deus. Então, essa imagem do aquário é uma imagem bem interessante, porque a água é Deus, o peixe somos nós, mas a água está dentro de nós. Na figura ao lado, vocês podem perceber uma pessoa, a emissão dos corpos energéticos delas. Os estudos que nós temos mais facilidade para nós mostram que são 7 corpos. E esses 7 corpos, o último corpo é o corpo que é a própria energia de Deus, que sai da centelha divina e vira a própria centelha, a próprio ser divino. E aqui é muito interessante nessa figura, porque ele mostra os campos que estão em volta de um ser humano, de um ser encarnado aqui na Terra, materializado aqui na Terra. Os diversos campos. Então, quando as pessoas estão próximas, por algum motivo, esses campos energéticos se aproximam, bem como energias mais sutis, energias que estão em outros planos, também, quando se aproximam de nós, e isso acontece de uma forma muito constante, também essas energias se misturam. Então, na mediunidade, no espiritismo, se diz o acoplamento áurico, mas nos estudos teosóficos se mostra que é a aproximação dos campos energéticos. Bom, o que são as formas de pensamento? Qualquer coisa que nós pensamos, ela vai ter uma vibração. Então, você pensa numa coisa boa, você cria uma energia que sai de você, e isso é uma vibração. Essas vibrações elas podem ser positivas, positivas quando a gente entende que é uma coisa boa para nós, e negativas quando aquilo vai trazer uma coisa que a gente não gostaria de receber. Essas energias, essas formas de pensamento, que têm diversos formatos, diversas imagens, e o Lili Bitter, no livro Formas de Pensamento, ele tem diversas lâminas mostrando as variações das formas de cada um desses pensamentos. Eles acabam por gravitar em torno da aura humana, daquele que produziu esse pensamento. Então, quando você tem uma pessoa com algum nível de vidência, ela consegue perceber esses contornos e consegue perceber as tonalidades, as cores que estão envolvidas em cada um desses pensamentos. Então, quando nós temos aí o nosso irmão Sato olhando para uma pessoa e dizendo assim: nossa, meu irmão, você está com uma nuvem cinza em cima de você, significa que você vem ao longo de um determinado tempo pensando muita bobagem, essas bobagens passam a orbitar sobre você e elas passam também a atrair outras energias semelhantes. E aquilo vai crescendo de uma forma que vai atrair para você uma questão ruim ou, se de natureza positiva, de natureza alegre, uma coisa bacana. Esses pensamentos, eles possuem uma gama de cores fantásticas. Elas são comparáveis, segundo o Lili Bitter, às reverberações do sol em gotinhas de água. Então, quando a água está caindo numa cachoeira ou em qualquer outro lugar, que o sol incide sobre e fica aquele... a gente tem a experiência do prisma, e que as gotas ficam com uma cor, uma claridade fantástica. Essas cores, as pessoas que vive esse momento de alegria, de felicidade, de compaixão, de respeito ao próximo, de conhecimento da verdade, essa pessoa fica totalmente
mergulhada nesse tipo de luz. Essas formas de pensamento, elas, quando você pensa em alguma coisa dentro de você, ou seja, do interior para o exterior, ela se projeta para fora, na cor e na intensidade da sua emoção em relação àquilo. E passa a exercer uma imagem complementar sua na mesma proporção. E isso é energia e é vibração. E essa vibração vai captar no éter, vai captar nas egrégoras, vai captar aonde você convive, independente de tempo e espaço, situações semelhantes a essa. Então, aquele ditado antigo que os nossos avós tinham, que sempre que você vivia uma tempestade, em seguida vinha uma bonança, sim, é muito positivo. Mas o contrário, que muita gente usava no passado, que alegria demais, já já vem uma tormenta, é verdadeiro. E, na verdade, não é que viria uma tormenta por vir, é que naquele momento aquela pessoa criou essa situação e jogou para o éter essa situação e ela vem para aquela pessoa na mesma forma, no mesmo tamanho e na mesma intensidade. Ou seja, não foi Deus, não foi um espírito obsessor, não foi o seu inimigo do time rival, não foi nada disso. É sempre você. Somos sempre nós. Todas essas situações são nossas. Todas as vezes, e é constante isso, que nós atraímos situações para nós, essas situações foram causadas, criadas 100% por nós. Seja ela numa condição positiva, seja ela numa condição negativa. Então, a forma pensamento pura e simples, ela é uma entidade vivente, são corpúsculos, são pequenos seres que, espalhados no éter, vão buscar outros amigos e trazem até você. Aqui, nessa tela, nós temos o que faz com que esse pensamento tenha mais força. E o que potencializa a vibração de um pensamento, seja ele de que natureza for, é a emoção. Então, quando você fala de dentro de você, com uma emoção muito forte, de carinho, de raiva, você está simplesmente potencializando essas energias que vão orbitar em volta de você mesmo. Então, Liri Bitter mostra, do lado esquerdo, essa imagem negra com um tom laranja, isto é a reverberação de uma ira. A ira ele retrata como na média na cor laranja e essa ira ela vai capta mais energias iguais a ela e volta como se fosse um raio descendo contra o próprio emissor. A gente não percebe porque a gente vive de uma forma tão hipnótica que a gente não percebe que antes de uma situação ruim chegar para nós, a gente já criou alguma coisa e que não necessariamente tem uma resposta igual. O que eu quero dizer com isso? Você xinga alguém e depois você esquece, sai no trânsito e simplesmente alguém te fecha e xinga você. Você não relaciona as coisas. Mas, na verdade, os atos, as respostas, elas podem parecer diferentes, mas a vibração é de igual intensidade. Então, o ato de você xingar, por exemplo, tem lá a potência -7, e o ato de você ter recebido um prejuízo monetário, um cliente que você perdeu, tem os mesmos -7. Mas a gente não vincula, a gente pensa que é outra coisa e normalmente vai a Deus e começa a reclamar. Já do lado direito, nós temos uma imagem que ela é muito forte nos jovens, em particular, não nesse momento de depressão, mas em
em momentos semelhantes, bons, que a gente já viveu no passado e viverá no futuro, o jovem gosta muito de música. E, dependendo da música que ele ouve, se são músicas com letras e melodias bacanas, isso se reverbera no corpo áurico daquela pessoa de uma forma igual. Isso vai mudar para o jovem naquele momento que ele começa a criar responsabilidade e ele para de andar com o aparelho de som dele, ele para de ouvir música no rádio, e ele começa a se preparar com as contas que ele tem que pagar no relacionamento, na vida nova que ele adquiriu, a vida da experiência. Aqui é o turbilhão energético que se forma em volta de uma pessoa que tem habitualmente um pensamento negativo e que está passando por algum momento de forte preocupação, forte desespero. O interessante disso tudo é que, se você não tiver uma mão amiga que comece a te puxar, seja ela de que natureza for, humana ou extrafísica, que comece a te puxar desse turbilhão, a tendência do turbilhão é cada vez ficar pior. E isso tem levado muitas pessoas, neste momento, inclusive, que nós estamos vivendo, a um desespero no qual ele não enxerga uma saída, e a saída que ele encontra são atitudes radicais contra eles mesmos. Essa é a imagem de que muitos de nós, nesse momento, vivemos. Com a dificuldade, com a pressão, com a privação da liberdade, com a dificuldade do trabalho. É isso. Só que tem um detalhe muito importante. Isto é o reflexo comum da preocupação. Pois quando você, de alguma forma, tem a possibilidade, através de uma mão amiga, através de um grupo amigo, de sair um pouco disso, respirar um pouco, sair um pouco de dentro da caverna, as coisas começam a melhorar. E você sai dessa situação. E essa situação, na verdade, foi causada pela média dos seus pensamentos recorrentes. Uma das coisas que o Levi-Peter força bastante é que muita gente procura várias técnicas de limpeza para as formas pensamentos, ou até mesmo as outras situações de miasmas, larvas mentais e coisas desse tipo. E, na verdade, um grande equívoco que é, inclusive, valorizado é que você consegue, através de terceiros, fazer essa limpeza. E não é bem assim. Porque, na verdade, quando você tem o auxílio de alguém que te ajuda na limpeza, você atenua esse campo energético. Você atenua esses pensamentos que estão em órbita de você. Mas, se você internamente continuar com pensamentos egoístas, de raiva, você volta a ter esses tons sombrios e obscuros em volta do seu campo mental. Então, é uma coisa até que eu comentei várias vezes com os irmãos que tinham uma proximidade maior com os trabalhos espirituais, de nós vermos toda semana a mesma pessoa no centro espírita, pedindo por um passe, pedindo por uma limpeza, para que ele pudesse conseguir um trabalho, para que ele pudesse ter sucesso. Mas ele saía dali, a primeira coisa que ele fazia já é xingar o cara que estava guardando o carro dele, que estava sentado, a mulher que falou alto que ele quer desviar da rua, e assim vai. Isso é uma coisa bem recorrente e a gente vê em todos os lugares. Quantas e quantas vezes você sai de uma missa e você ouvia assim: vamos atravessar a rua que fulano vem vindo. Ou seja, nada adiantou. Você recebeu ali uma pequena bênção, mas já trouxe de volta todas as condições que vão transformar a sua vida dentro desses padrões, dentro do que você sistematicamente pensa, numa coisa novamente ruim. Aqui nós temos um exercício
que uma experiência que foi feita por um cientista japonês, Masaru Emoto. É bem interessante. Há uns dias atrás eu mandei até no nosso grupo a experiência pelo YouTube. O que significa isso aqui? A primeira experiência que ele fez com água. Ele lançava contra pequenas quantidades de água palavras de amor e de agressividade, músicas leves, músicas clássicas e músicas com um teor de agressividade maior, palavras de ódio, palavras de agressividade de uma forma generalizada. E, em seguida, ele congelou esses recipientes e foi verificar no microscópio. E aí ele percebeu essas imagens do jeito que nós estamos tendo aqui. Na verdade, tem diversos tipos de imagem. Eu selecionei duas mais simples, que elas são opostas e antagônicas, para a gente perceber a energia do ódio transformou aquela gota de água, aquela quantidade de água, numa coisa acinzentada, obscura e sem forma regular. Já a energia de amor, de carinho, de compaixão, transformou um outro recipiente de água numa condição muito bonita, parecem pedras preciosas, parecem diamantes, é muito bonito. Realmente, esse exercício é muito bonito, está disponível na internet, depois quem quiser só me mandar uma mensagem, eu mando novamente no YouTube. E tem uma outra coisa, logo depois desse exercício, ele fez um segundo exercício, que foi também muito bonito e muito bacana, com arroz. E eu já ensinei no local que eu trabalho, ajudo a criançada a fazer esse exercício com arroz. E é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer e tirar à prova a experiência do Masaru Emoto, que é, na verdade, colocar em 3 potinhos diferentes quantidades de arroz iguais. E aí, diariamente, pela manhã ou pela tarde, você se dirigir a cada um desses potinhos e, para o primeiro, por exemplo, dizer palavras de amor. Nossa, você é um arroz maravilhoso, você é fantástico, você é uma bênção na minha casa. Aí, para o outro potinho, ou seja, primeiro o amor, pula o segundo, vai no terceiro. No terceiro, você diz assim: você é um arroz porcaria, você é da pior qualidade. Palavras ofensivas. E o do meio, você não faz nada. Ou seja, você pula do primeiro para o terceiro e do terceiro para o primeiro e não dá qualquer manifestação para isso. Vocês vão ver que, ao final de 3 dias, 4 dias, veja como o arroz se comporta. É impressionante. Dentro dessa linha do Leadbeater, nós temos um outro escritor chamado Walter Wallace. Walter Wallace é o escritor que é a base daquele filme O Segredo. O Walter Wallace ele fala assim, e O Segredo também mostra numa determinada passagem, e várias linhas que estudam a energia do pensamento falam a mesma coisa, que quando você não quer que um político chegue a uma condição de expressão numa eleição, não fale mal do político. Por quê? Porque, da mesma forma que em Star Wars, quando se fala e agride o Darth Vader, ele cresce com força, o político ruim, o político que tem essa característica, ele se fortalece da mesma forma. Então, percebam que nós estamos vivendo no mundo uma coisa muito confusa, porque quanto mais a gente fala mal e detona um determinado político, mais ele está aparecendo na mídia. Essa força quem está dando somos nós. Quando você fizer o exercício do arroz, você vai perceber o que eu estou falando. O que é o pote 1, o amor, o que é o pote 3, o ódio, e o que é o pote 2, que é a indiferença. Bom, essa lâmina é do Leadbeater, do livro do Leadbeater. Eles depois
fizeram uma adaptação. No primeiro livro, essas imagens são desenhos, e na edição atual, que é vendido pela editora Pensamento, eles colocaram já com essa questão da foto Kirlian, demonstrando as diversas tonalidades que são captadas por essa máquina fotográfica. No primeiro caso aqui, esse cidadão com azul claro, esse cara está em paz com a vida. No segundo, tons de vermelho aqui na pessoa que está com uma boina, ameaçando emocionalmente, energeticamente a pessoa da frente, que tem um certo tom azul, por isso ele está um pouco mais menos indefeso. Uma moça que está com insegurança total em relação, provavelmente, à paixão. Depois, o azul marinho aqui, uma moça que está em pré-processo de depressão. Depois, na figura de baixo, esse vermelho com o amarelo é um sintoma. Vejam que eles colocam o rosto de uma moça normal, mas o sintoma que ela tem é de raiva e ódio. É bem curioso isso. E aí vai nas outras imagens. Isso tudo está no livro, também depois quem quiser ler o livro, é muito interessante. Ele é um dos nossos melhores irmãos. Bom, quando você, então, modifica a sua forma de pensar e de dentro de você começa a sair energias de uma forma positiva, você está, na verdade, se libertando de todos os tipos de grilhões. A sua aura, o seu campo energético, né? Quando você atua com respeito, com paixão, você tem o conhecimento do que é o ser humano, você tem o conhecimento que nós viemos para cá por nosso interesse, nós pedimos ao nosso pai, ao nosso mentor, para poder cursar essa faculdade, nós nos comprometemos que saberíamos que teríamos trabalhos de casa, lições, exercícios, provas, exames, e a gente chega aqui, a gente vai lá para o fundo da sala e não quer fazer nada disso, e tem aquele ditado lá que eu espero que o mundo acabe em pedras para mim morrer encostado. Bom, aqui tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Para que serve tudo isso que eu estou falando, além de você manter um campo energético bacana que vai atrair coisas bacanas para você? Uma aplicação prática do que é a forma pensamento e como ela se envolve em nós de uma forma sorrateira. Esse exemplo é do seguinte. Um belo dia, uma esposa, costumeiramente, ela vai fazer as unhas numa determinada manicure, num salão, onde tem várias pessoas. Um belo dia, se não outros também ocorreram, pessoas do lado dela começam a dizer assim, homem é tudo igual, homem é um safado, homem quando começa a chegar tarde em casa é porque ele tem amante, é porque ele tem uma vida, já não a nossa vida doméstica. Pois bem, ela ouviu aquilo, mas ela não deu importância. Mas, como tudo que nós ouvimos fica gravado em algum lugar da nossa mente, aquela sementinha, né? Essa mulher vai passando e um belo dia, por força de uma coincidência, e coincidência não existe, o marido, num determinado horário que deveria chegar em casa, não chega. E chega um pouco mais tarde. Nesse dia, aquela sementinha que estava lá quietinha, ela começa a florescer. A hora que o marido chega, ela começa com as perguntas, e aí todas as respostas que o marido vai dar, sejam as respostas que forem, vão conduzi-la a entender que tem alguma coisa errada ali. E, a partir daquele momento, ela começa a criar na sua mente a dúvida, a insegurança, e passa a acreditar que o marido está, de alguma forma, atraindo. Isso se torna, de uma forma constante, se transforma em algo tão poderoso que vai criar, sim, essa situação aonde o desenrolar dessa situação, sim, vai ser muito, muito agressivo. E quando, na verdade, o marido não tinha absolutamente nada.
A omissão de, às vezes, dizer que tomou uma bebida a mais com os amigos vai instalar nela essa dúvida. Esse tipo de situação, ele é muito comum. O exemplo da manicure, mas é também o exemplo de quando entre nós a gente faz uma brincadeira pequena, às vezes uma brincadeira não sem maldade, mas que vai levar para aquele nosso companheiro, amigo, irmão, uma situação que pode se refletir lá na frente como uma coisa muito séria. Por exemplo, eu brincar com um irmão e dizer assim: olha, como você está amarelo, você está estranho. É uma brincadeira, todo mundo dá risada, mas ele sai com aquilo. E amanhã ou depois ele ouve no noticiário, ou alguém mais fala alguma coisa em relação a isso, e ele passa a desenvolver, por conta dessa sementinha, alguma coisa semelhante àquilo que foi brincado num determinado momento. Então, é muito sério isso, porque a incidência desses pensamentos vão criar um campo de atração muito forte para tudo que a pessoa passa a acreditar que está vivendo, que vai viver. A gente muitas vezes comenta com alguém dizendo assim: eu estava pensando em você e você me ligou. Vejam nesse quadro que sim, quando você pensa, você emite um pensamento, esse pensamento vai chegar até outra pessoa. Então, quando você inspira um pensamento, puxa, gostaria que aquele meu amigo, aquele meu irmão ficasse bem, ele vai receber isso. Quando você manda isso para um filho, para uma esposa ou para um marido, esse filho vai receber essa proteção, esse marido vai receber essa proteção. Mas quando você também emite que aquela pessoa que você está pensando não é uma pessoa correta, é uma pessoa ruim, ela vai receber aquela mensagem também. E uma coisa muito interessante é que, além dela receber aquela mensagem, então se a mensagem foi boa ou ruim, aquela mensagem vai voltar para o emissor. Buda tinha um comportamento muito interessante. Certa vez um discípulo perguntou para ele: mestre, se eu desejo alguma coisa de ruim para uma pessoa e ela vai receber? E o Buda disse assim: bom, se você manda um presente para alguém e esse alguém não está em casa e não recebe, ou mesmo assim não recebe, o que é feito com o presente? Ele volta para você. Ele volta para você. Então, tudo aquilo que você manda para um destino e esse destino tem por algum motivo uma proteção, volta para você. Só que se esse destino também tiver uma falha, aquele presente entra para ele e parte e volta para você. No Leadbeater ele diz que toda vez que a gente se comporta assim, o pensamento ele sai, vai com uma proporção e volta. Só que quando ele volta, ele vai pegando no caminho amiguinhos do mesmo tipo. Então, quando ele chega de volta até você, ele chega com uma potência muito maior do que aquela que você mandou. Na foto do lado, a gente vê o comportamento do excesso de bebida, o comportamento de farras. Na outra foto de baixo, essas formas de pensamento atingindo uma casa. Quando as pessoas de uma casa estão vivendo momentos muito ruins, essas energias elas se materializam, elas ficam nas paredes das casas, elas ficam no éter, na atmosfera da casa, e a tendência é cada vez piorar aquela situação. Então, se você está numa situação de conflito com alguém, dentro da sua própria casa, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, se aquilo não for extirpado logo e uma quantidade avassaladora de pensamentos de natureza positiva forem lançadas contra o imóvel, contra aquele local, aquilo vai ficar com essa energia e essa energia vai influenciar a todo mundo. Num negócio vai influenciar aos donos, aos empregados e aos clientes.
Isso aqui é uma brincadeira interessante, de uma forma pensamento, né? A forma pensamento se forma assim: um bichinho está comendo lá as formas pensamentos, vai se alimentando daquilo, vira um monstro, e aí esse monstro depois começa a habitar eternamente, eternamente não, passa a habitar aquele que o produziu. E na maioria das vezes, sabe o que a gente fala? Ah, não, isso é olho gordo, isso é cobiça, isso é uma obsessão espiritual, é o João que eu matei na outra vida que veio me cobrar e coisas desse tipo. Quando na verdade é você. Egrégoras. Egrégoras é fundamental a gente falar, em particular no nosso grupo. As egrégoras se formam nas escolas, em igrejas, condomínios, entidades de classe que se reúnem, nas nossas casas, nos clubes, em qualquer lugar. As pessoas que ali habitam têm uma vibração semelhantes umas das outras. Então, quando nós convivemos, que nem nós convivemos num grupo de 30 pessoas num ambiente, nós, de uma forma energética, temos muita similaridade. Eu posso até achar que fulano é mais novo, ou tem um conhecimento maior, seja lá o que for, mas em termos de vibração, nós temos uma vibração semelhante. Mas quando aquele local, aquele templo passa a receber uma comunhão de energias positivas e pensamentos positivos, construtivos, aquilo se transforma numa massa energética que, além de ajudar a todos os que participam do grupo, também aos seus familiares e também no dia a dia das pessoas que convivam com cada um de nós. Esse é o poder da egrégora. A egrégora é cada um de nós recebendo influências de energias e pensamentos e formas de pensamentos dos demais membros do grupo. Uma das coisas que é fundamental na forma de pensamento é a questão do medo. O que o medo causa na pessoa? O medo, principalmente o medo que vem que desequilibrado e ignorante, ele causa uma diminuição de todos os nossos escudos de proteção e coloca a gente numa vibração tão ruim que outras situações, outras pessoas, outras coisas de natureza semelhante vão ser atraídas por nós. Quando a gente faz aquela brincadeira do cachorro, que você se aproxima e o cachorro late, você tem que ver o que está acontecendo com você. Porque, na maioria das vezes, o cachorro ele não nos enxerga. Ele só enxerga o nosso campo energético. Se ele está latindo, é porque alguma mancha na nossa aura ele identificou. E é um grande fiscal da nossa energia. Bom, como limpar? Aí, no final, todo mundo pensa assim, como limpar? Bom, vou lá, pego um médium, pego um pai de santo, pego uma benzedeira, vai na minha cabeça, no meu campo, tira tudo aquilo. Não. Ele pode até diminuir, mas a única forma eficiente de limpar tudo isso é de dentro para fora. À medida que seus pensamentos internos melhorarem automaticamente, como um copo com água suja sendo colocado água limpa nele, num determinado momento, a água vai estar totalmente limpa. Então, não tem segredo, não tem mistério. Você pode contar com a ajuda de alguém que manipula energias. Mas você vai contar com a ajuda dele hoje e amanhã você está de novo com um problema. E cada vez pior. A mudança do pensamento, pouco a pouco, é a cura. A meditação, a mudança, a postura mental, uma nova postura ética, e assim vai. Aqui eu gostaria de dar um destaque maior, porque a gente, aqui na minha casa, eu, nosso irmão Ronaldo e mais outros irmãos trabalham, o Meneghello, trabalham praticamente diariamente com outras pessoas, com outros seres, com outras dimensões, moldando energias para que essas energias sejam
enviadas para outras pessoas que estão necessariamente pedindo auxílio nesse momento, para o nosso planeta, para o nosso país, para os nossos governantes. Então, à medida que a gente quer ter um país melhor, um mundo melhor, políticos melhores, o item número 1 é desejar, de alguma forma, essas pessoas que elas encontrem paz e iluminação, que a negatividade que é lançada sobre elas diminua, porque essa negatividade só está aumentando essa condição negativa energética. E, em particular, aqui, sim, um ensinamento do Lady Bitter. Quando um pai ou uma mãe ora por seus filhos e ora com fervor, de si sai uma energia que ela, nos desenhos que o Lady Bitter tem, parece um anjo. E essa energia em forma de anjo vai na direção daquele que a gente está pedindo, daquele que está abençoando. Então, para os nossos filhos em particular, e se a gente fizer isso na nossa casa, a gente já está tendo um ganho fabuloso, porque essa emissão também modifica a nossa energia. São gotas de água limpa entrando nas nossas gotas de água não tão limpas assim. Bom, para concluir, uma verdade, um conhecimento. Aquele que conhece essas verdades ordena a sua vida de acordo com elas. Preocupa-se muito mais com o seu mundo interior, que é onde realmente ele vive, do que com qualquer aparência externa. Aliviando de si muitos sofrimentos, muitas dores, muitas dificuldades, muitas provações, muitas expiações. Aquele que age dessa forma, ele tem o conhecimento. E conhecimento, esse nível de conhecimento, sim, é poder. E aí, encerrando com a nossa linda frase de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esses são os livros que eu usei, basicamente, outras coisas também, para poder dar argumentos melhores. O Caibalion, o livro Formas Pensamento, do C.W. Leadbeater, e junto com esse livro do Leadbeater tem mais 2 livros muito interessantes, que é O Homem Invisível e que é A Vida Oculta na Maçonaria, grau 33. E, por fim, O Poder Curativo da Água, do Masaru Emoto. Venerável, fim. Falei demais. Muito obrigado. Obrigado, Conde. Eu gostaria de deixar a palavra aos participantes dessa reunião para que fizessem perguntas para você. A palavra está liberada, por favor. Parabéns. Menos o Marcelo. Gostei. Parabéns. Menos o Marcelo, que o Marcelo faz pergunta técnica. Marcelo, capricha um para ele, vai. Parabéns, Tom. Obrigado. Valeu, pai. Foi super legal. Agora não falei? Eu, como eu falei que tinha reforço. Não falei? Como é que manda o anjo para a filha? Beleza, Roberto quer falar. Na verdade, eu só quero perguntar. As referências que você coloca nos leva ao pensamento teosófico que vem aí da Helena Blavatsky, do qual o próprio também participou da Sociedade Teosófica naquele tempo. Justamente. Eu queria fazer uma comparação disso que nós estamos falando com o mundo indiano, o mundo do pensamento oriental, e trazer para o mundo ocidental nos pensamentos que saíram do kantianismo e depois, então, o hegelianismo, para chegar no existencialismo, onde, então, o indivíduo, pensando na sua própria liberdade, se expande como pessoa no mundo. Você consegue fazer essa comparação aí para a gente? Sim, na verdade, Roberto, Obrigado. Ao longo dos meus estudos, e a pandemia foi um ótimo momento para mim,
eu percebi que, ao longo dos últimos 10, 15 mil anos, a vida tem sido exatamente a mesma. E os métodos de cura também são exatamente os mesmos. Então, quando Alexandre invade a Babilônia, quando Davi cria seu filho Salomão, quando Moisés se revolta contra o faraó, ao longo dos anos, isso sempre foi igual. Só mudou o local, exceto Jerusalém, que ao longo desses 10 mil anos, ali o Monte Sinai foi atacado centenas de vezes. Mas a história é sempre a mesma. Muda o nome do personagem, muda a forma de ataque. A maioria dos ataques são feitos através do medo. Uma coisa muito interessante, a gente está vivendo uma pandemia baseada no medo. Ao longo dos últimos 10 mil anos, a gente teve as mesmas coisas. Quando Alexandre invade a Babilônia, antes de invadir a Babilônia, ele prepara toda a mente do seu exército com conhecimento e força, e faz com que o povo da Babilônia, que era o local naquele momento mais seguro, através do medo, enfraquecesse todas as suas guarnições. A parte da cura, que ela aparentemente teria saído Lemúria, Atlântida, de Atlântida vai para o Egito, vai para a Índia, é a mesma. Só que também o ser humano tem um hábito muito peculiar de tropicalizar, personalizar o ensinamento. Então, a Igreja Católica ela pegou alguns termos, por exemplo, pecado. No aramaico primitivo e nos ensinamentos mais antigos, pecado, a tradução do pecado significa errar o alvo. Não é uma coisa ruim. Você simplesmente errou o alvo. Atira de novo, foca de novo, vai de novo. E isso foi modificado. Por exemplo, a gente tem a figura de Satanás como sendo algo expiatório muito grave, né? O diabo, na tradução aramaico, para nós, significa a dúvida. E não é verdade que quando a gente está em dúvida, você fala, ô diabo, que caramba, como é que eu faço? Então você vê que, na verdade, nada mudou. O que muda, e principalmente as religiões mais orientais, mais ao Oriente, elas se baseiam bastante na meditação, para que, atenuando a sua vibração mental, você diminua essa quantidade de pensamentos, consequentemente, você fica com o corpo astral melhor. Foi trazido para o Ocidente, os americanos pegaram um pouquinho disso, a gente está pegando agora, através talvez até da yoga e outras técnicas, mas na Europa concentrou muito a forma cristã, e a expiação se dá, eu errei, eu tenho que sofrer. Mas eu acho que, pelo que eu vi, é tudo a mesma coisa, só muda a data, muda o nome e muda a forma, mas os fatos são sempre iguais. Olha, se a gente pegar 300 anos, quantas guerras nós tivemos em 300 anos? E aí você está caminhando para tudo por causa de uma guerra. A peste, lá atrás, muita gente fala assim, o Covid é uma doença do homem ou é uma doença divina? Na verdade, nada que a gente faz com base naquele aquário é feito sem autorização do dono do mundo, do grande arquiteto. Então, se ele permite que aquilo seja feito, ele também precisa, por uma regra material da dimensão, que alguém faça. E aí ele escolhe um chinês para comer o morcego e soltar o vírus. Espero ter resolvido, professor. Não, não sou professor. É muito difícil conversar com você nesse sentido. Não, nada a ver. Eu fiz a pergunta exatamente para fazer essa comparação que você, com maestria, conseguiu explicar. Que é uma coisa, você fala muito do Ocidente, muito do Oriente, você não, né? Mas você, qualquer pessoa, e não consegue juntar esses pensamentos para que a gente possa viver em harmonia. É bem por aí, né?
Se você começar a abrir o conhecimento, você consegue viver em harmonia, que é isso que a gente está Então, precisando. mas por que isso? Porque no Ocidente tem o Novo Mundo, no Oriente tem toda essa parte religiosa e no meio tem os donos do mundo, dos bancos, dos laboratórios e assim por diante. Mas isso tudo faz parte do jogo, porque você como professor, quando você faz um laboratório novo na tua faculdade, você vai fazer os alunos terem que estudar, experimentar, né? Faz parte do jogo. Se a gente não tivesse isso, como é que a gente cresce? Desculpa. Quem Obrigado. perguntou? Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, Roberto, pela participação. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Por favor. Muito bem. Conde, Ou ninguém entendeu nada, ou Conde, Conde, diga. Quem chama? Tudo bem. Zap. Só as feras, ó. Não. Veja, você falou no Caibalion, você falou que Hermes, o princípio tudo é mental. E realmente, essa afirmativa é bastante correta, não só porque você citou, mas porque Hermes, na realidade, ele foi um deus egípcio, né? E ele tinha também a outra denominação dele na parte romana. E ele, segundo consta alguns registros, ele foi o iniciador de Abraão, né? Abraão, que teve toda a árvore cristã depois, né? Os hebreus, etc. e tal. E realmente os princípios de Hermes eles são bastante atuais com relação àquilo que se pesquisa na física quântica, né? E por que eu falo da física quântica? Nós não vamos falar de física quântica, mas o pensamento é uma forma de energia, como você falou. E a física quântica ela vai atrás do quê? Da menor partícula de energia e ela entra no quantum, né? Que é um fóton, e essa emissão, ora ela é luz, ora ela é onda. Então, é algo assim que o nosso pensamento, segundo algumas pesquisas russas, eles começaram a ver até que distância chegava. E quando chegou a cerca de 7.000, 8.000 quilômetros de distância de conectividade de dois indivíduos com pensamento, eles pararam de pesquisar porque eles concluíram que a forma e o tempo entre a emissão e a recepção era semelhante, ou seja, é o efeito de vibração de uma onda de alta frequência que chega de um lado para o outro. E se o pensamento, em algumas experiências de psicometria, faz com que se mova alguns elementos, alguns objetos, é porque o pensamento tem força. E aí, naquilo que você falou das formas pensamentos que vão aderindo às paredes das casas ou vai formando as egrégoras, elas são em outra dimensão quintessenciada que realmente, aí você sabe, precisam ser limpas, como você falou. E não adianta realmente aquilo que você disse, alguém vai lá e limpa. Mas eu sempre digo nas coisas, é como um porco, né? Você tira o porco do chiqueiro, dá um banho, fica limpinho, perfuma, põe até um laço cor-de-rosa no pescoço se for uma porca. Solta ela, ela vai direto lá no chiqueiro se enlamear. Então, as coisas vêm de dentro para fora. Eu achei muito interessante essa abordagem. Eu gostaria de ter uma cópia da palestra, né, dos meus irmãos, que eu realmente gostei muito. Foi muito instrutiva, viu? Parabéns, Conde. Eu só fiz essa parte da física quântica, que era alguma coisa que eu realmente tenho estudado e seria muito oportuno deixar aqui com os irmãos somente esse link, mais nada. Parabéns. Obrigado. Mando depois para você. Tá bom, obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela participação, Ronaldo.
Alguém mais, por favor? Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Quando a gente fala de forma-pensamento, a gente normalmente, na ideia, você é só o que você pensa. Mas, na verdade, você só fala depois que você pensou. Então, a gente tem um pensamento que é mais forte ainda que a palavra. Porque a palavra é uma forma-pensamento expressada. E a gente tem uma outra forma-pensamento que é um diálogo interno que você tem. Que você, às vezes, dia a dia, você conversa com você mesmo. Então, e são coisas que são startadas por gatilhos que a gente, às vezes, não percebe. Então, eu acho que aquele exemplo, quando você falou do exemplo de coisas que você guarda sem se perceber, isso é muito interessante, porque às vezes você fala assim, eu tive essa impressão, eu tive esse momento, eu entendi isso dessa forma, mas você vai aprendendo que quando lá, como você citou, o Gênesis, que Deus se fez por pensamento, e aí ele usou o verbo, a força do pensamento no verbo. Então, a gente tem, além do pensamento, a palavra e esse diálogo que você tem com você mesmo. Então, assim, aí você fala assim, vamos limpar. Uma das formas que você falou a meditação. Mas uma das coisas que a gente mais tem como assim, controle é a palavra. Você pode usar a palavra de formas diferentes. O que acha? Bom, na verdade, assim, a gente, como eu falei logo no começo, esse conhecimento, essa análise, existe há milhares de anos. É que a gente vive de uma forma tão ocupada em tentar sobreviver, e você já nasce dentro dessa egrégora da sobrevivência, que você não olha o mundo. Você, na verdade, vive o mundo ou é reativo às coisas do mundo. Sim, o Gênesis explica, e o Gênesis é uma romantização da ideia de criação do mundo. Porque eles perceberam, quem escreveu, a mesma coisa que um engenheiro hoje percebe quando ele olha para um terreno e ele imagina como o prédio vai sair ali, o arquiteto ou o engenheiro. Então, primeiro, o pensamento, a ideia, cria o que vai acontecer no futuro. E a questão da palavra, a palavra é uma ratificação daquele pensamento. Porque o pensamento é vivo, ele tem voz, ele tem imagem, ele faz tudo, né? Então, a palavra ratifica aquilo. Como é que a gente pode começar a melhorar? E a pandemia nos obrigou e nos permitiu ter essa oportunidade, analisando as nossas reações. Porque é na reação que você demonstra o seu padrão energético, o seu padrão comportamental, o seu padrão de indicação de vida. Então, a reação é sempre fantástica. Quando você percebe que você reagiu e depois você olha que reagiu de uma forma inadequada, aí começa um processo de cura. Certo? Mais alguém? Onde eu posso pegar um gancho com a da Márcia, que ela falou, de conversa com si mesmo? Isso a gente faz dioturnamente, né? Vocês estão falando, eu estou pensando aqui. Ela falou, você disse que nós somos, de acordo com a estrutura de Leadbetter, nós temos 7 corpos, correto? A teosofia fala isso, né? A teosofia fala isso, o espiritismo também fala também. Hoje o espiritismo, em alguns casos, não fala, porque fala do perispírito, para simplificar a nossa incapacidade de entender. Essa conversa entre nós mesmos, e que gera muita dúvida, eu não sei se o Conde vai completar depois, ocorre entre 2 níveis conscienciais nossos, que são chamados mental inferior e superior.
o mental inferior ligado muito mais à terra e o mental superior ligado muito mais às causas espirituais, que é o que determina a nossa trajetória futura e que pode ficar sintonizado nessas formas, pensamentos que ele está falando. É por isso que a gente fica na dúvida. E quando você conversa, os dois se ajustam, aí você está em equilíbrio e as coisas funcionam. Você vê que a brincadeira é o diabinho, o anjinho, mas é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E nós somos isso. E esse diálogo interno, percebível, é outro caminho de cura. Exatamente. Ronaldo, mas assim, como você falou, mental e tudo mais, mas eu vejo também que a gente tem a psicologia, né, fala muito do consciente, do subconsciente, certo. etc. Mas esse do diabinho é bom porque você alimenta aquilo que você quer. Você quer fazer crescer o quê? Então, ou você alimenta aquilo que você quer fazer crescer, que você põe foco, só que o subconsciente tem aquela história de que ele aprende tudo. Ele não vai ter um filtro, como faz agora o telefone. E quem julga, aí que vem o livre-arbítrio, aí que vem todo esse lado, é essa outra parte. Então, o mental superior tem, às vezes, essa coisa de muita gente fala inspiração ou intuição e etc. Mas esse diálogo, como você falou, esse afinar o diálogo é uma coisa muito, muito importante. Fala, Roberto. Existe uma ideia filosófica que chama pragmatismo, e ele trabalha, então, Charles Sanders Peirce, ele trabalha uma coisa que chama matrizes da linguagem e pensamento. E olha só que interessante, ele era um pragmático, um cara chato pra caramba, levou 25 anos escrevendo todo um libelo em cima disso. E ele diz o seguinte, que quando chega na palavra, ela chega numa força de lei. Mas antes disso, ela é sonoridade. E ela pode ser sonoridade para o interno ou para o externo. E aí ele trabalha esse tipo de linguagem, matrizes, né? Matrizes de linguagem e pensamento. Então, tudo aquilo que você pensou, primeiro você pensou. Você trabalhou isso na dúvida, combinou isso no teu interior e isso sai como palavra. Então, quando ele sai como palavra, ele é reagente, ele age novamente, ele está refazendo, reagindo, ele reaciona. Então, a reação, o reagir, é um ato posterior à ideia de pensamento, mentalidade, e aí a transformação disso em oralidade. Quando ele vira oralidade, ele é simbólico, ele é lei. Então, ele acaba sendo essa trajetória. Isso liga com a ideia do Ronaldo da física. Porque no momento em que essa energia acontece, essa energia ela flui, e quando ela flui, ela já é palavra, porque ela é tão automática que esses fluidos todos de energia que abastecem o corpo astral, que vive dentro desse corpo matérico, né? Ele transforma isso em energia, ela é reacionária, então ela age, ela acontece em palavra. É só isso. Tenho dito. Então, Roberto, eu acho isso muito interessante, porque a gente vê que a maioria dos orientais usa a palavra com repetição, né? com muita coisa, com força de palavra repetitiva, justamente por isso, porque você chega a um nível mental, quando você fica nessa repetição, e você traz essa ligação. Se você pegar o é abertura total, é fechamento total, e au, e aí você tem o e a respiração é o nada, e a hora que você se completa de universo. Então, o grande arquiteto vai te completar, né? Então, ele te abarca de energia, só que no momento do A e do você está na força, na fé, no agir daquilo que você está fazendo. É isso aí. Eu vou ceder o meu lugar, porque o Antônio teve um problema no computador dele para ele poder encerrar, tá bom? Tudo bem. Voltei.
Tudo bem, Conde? Voltei, Ele voltei, caiu. voltou. Bom, acho que está... Quem Mais alguém apareceu? quer O fazer alguma Henry. pergunta, não? A palavra está ainda à disposição. Caso alguém queira fazer uma pergunta para o Conde, por favor, seria bem-vindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que está tranquilo, venerável. Tranquilo? Hermes, você retomou aí o comando, Hermes? Que caiu aqui? Com quem está o comando? Eu não tenho mais acesso. Retornou Tá. para o Caetano. Caetano. Perfeito. Caetano? Está comigo, Conde. Legal. Então, da minha parte, venerável mestre, está encerrado. Tá bom. Muito obrigado, Conde, pela maravilhosa palestra. Agradecer a todos os participantes, né? Informar também que na primeira semana de abril, na primeira terça-feira de abril, a gente conta com a presença de vocês, que a gente vai fazer uma palestra também, ok? Então, agradecer a todos pela participação. Então, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Conde.